Oi, sou a Lucy Colim. Eu faço parte do projeto Translações Literatura em Trânsito. Eu comecei publicando poesia e isso já faz 30 anos esse ano. Uma longa história. Meu primeiro livro foi o Estarrecer, de 1984. Depois eu tive uma certa dificuldade em publicar o segundo livro, mas nesse meio tempo eu estive escrevendo para teatro. Trabalhei numa cooperativa de artes, que era a Cooperativa de Artes do Paraná, e nós fizemos muitas produções em que a gente tentava juntar várias linguagens artísticas. A gente escrevia textos para serem encenados, enfim, era um trabalho de cooperativa mesmo. E depois eu publiquei meu segundo livro, daí poesia, e segui publicando poesia por um tempo. Tive um lapso na publicação de poesia, durante o qual eu publiquei ficção. Comecei pelos contos e depois para a ficção longa, e tenho um romance publicado. O meu primeiro livro de contos foi O Lição Invisível, que é de 97. Depois eu voltei para a poesia, publiquei mais 2 livros, e aí eu fui alternando. Aí vieram outros inescritos, antes dele O Precioso e Preciso, Inescritos, e outros, enfim. O Lição Invisível é um livro do qual eu ainda gosto muito, gosto de voltar para ele como uma fonte mesmo. Foi minha primeira experiência com ficção, né, com os contos, mas muito daquela linguagem, muito das experiências que eu realizei ali, elas me seguem, porque eu acho que aquela já era a minha expressão mais genuína, e eu me sinto fiel a essa primeira expressão. Então, talvez eu tenha variado pouco em relação a essa minha primeira expectativa, as minhas primeiras combinações, as minhas primeiras experiências, como eu disse. Eu sinto que a minha linguagem para a poesia, ela acaba sendo muito diferente da minha expressão na ficção. É uma maneira de combinar, é uma maneira de tematizar, como se fossem 2 vertentes, digamos, e elas são, em alguns pontos importantes, elas são muito distintas. Quando é para escrever poesia, a poesia aparece. Quando é para escrever ficção, ela aparece. Acaba que são 2 personalidades literárias um pouco distintas. Algumas vezes a gente tem uma certa surpresa. Esse meu livro mais recente, que foi lançado esse mês, que se chama Querer Falar, o título ele revela um pouco da trajetória dele mesmo. Eu estava em pleno vapor tentando finalizar um romance. Finalizei, mas entre cada página daquele romance tem 3 ou 4 páginas desse livro. Esse Querer Falar, que vem, né, logo após um outro livro cujo título também contrasta, que é Trato de Silêncios, né? Então você tem um embate aí entre os títulos. O Querer Falar, ele foi se misturando aquilo e foi se compondo ele mesmo. Então acaba acontecendo, você tem mais necessidade de dar vazão a uma ou a outra expressão. Às vezes acontece de um livro, de alguns poemas, de um conto, eles aparecem ou acabam aparecendo no meio de uma concentração para um outro tipo de expressão. A tradução, todo o processo da tradução, ele acaba te ensinando muito. Primeiro, porque você tem que estar absolutamente apaixonado por aquilo que você vai traduzir. Apaixonado, eu quero dizer, totalmente envolvido com aquilo, porque assim você garante que não vai ser uma transposição mecânica de sentidos. A segunda questão importante que a tradução te traz é uma proximidade tal com o texto que você tem que ser o melhor leitor possível daquele texto. Porque ao traduzir, você vai ter que gerar quantas leituras serão possíveis. Então isso ensina muito para o escritor também, porque você acaba pensando em vários leitores. Na hora de você produzir os seus próprios textos, esse cuidado com o outro, com esse seu outro leitor, ele também aparece. E existe um certo treinamento em relação a isso quando você traduz. Apesar de eu ser tradutora, isso significa que a gente tem um domínio X, né, que pode ser amplo, maior ou menor, mas não é um domínio total de outros idiomas. Para você escrever em um outro idioma, isso pressupõe um
uma relação muito mais profundidade. Então, quando eu vi nesse projeto os textos traduzidos por outros colegas tradutores, a minha relação foi de grande reverência pela habilidade desses colegas, porque eu mesma jamais conseguiria escrever esses textos em outros idiomas. Eles aparecem em português, é como eu me expresso, não é? Então eu fiquei muito feliz vendo que todos esses colegas tiveram esse tratamento, não é, de grande observação, de observação dos detalhes, das combinações que eu havia feito, e conseguiram lindamente preservar todos esses elementos. Quando a gente pensa nesse diálogo do texto com outras linguagens artísticas, talvez a gente acabe amputando um pouco as possibilidades se a gente pensar unicamente na palavra diálogo. Se a gente pensar mais numa polifonia ou em vozes, aproximações de vozes, a gente vê que a linguagem artística, que a intenção artística, ela é única. Nós artistas, nós acabamos nos expressando, claro, eu não tenho habilidades, né, com desenho, nem com cinema, nem com dança, enfim, a minha expressão se faz pela palavra. No entanto, essa grande aura, né, que une todas as artes, ela permite tranquilamente que um texto, ao ser concebido, ele puxe expressões ou elementos, não é, de outras linguagens. Eu sempre me dediquei muito e sempre me inspirou muito, ou melhor, mais do que inspirou, sempre me alimentou muito essa relação com outros fazeres artísticos. E sempre a minha formação, desde a minha experiência com o estudo da música, depois durante muito tempo com a prática da música, da qual eu fui profissional durante muito tempo, também sempre tentando acompanhar expressões de fotografia, enfim, de dança, de artes plásticas, artes gráficas. Tudo isso sempre me parecia muito natural, sempre me pareceu a mesma expressão. E talvez eu tenha carregado muito disso para os textos, desde os primeiros textos, a condição da visualidade, da espacialidade, ou mesmo elementos da música. Nunca consegui conceber as expressões exclusivamente. Claro, temos linguagens diferentes, mas o objetivo é emocionar pela apreensão estética. Então, são famílias que, mais do que dialogam, que estão se expressando nessa densa polifonia. O romance ainda é considerado a expressão mais prestigiosa, né? A forma mais prestigiosa dentro da literatura. Então tem sempre essa coisa meio folclórica, né? Você só é considerado um verdadeiro escritor quando você consegue produzir um romance. Eu tive uma experiência, já escrevi alguns romances, mas publiquei só um. Tenho mais familiaridade com os contos. No entanto, eu não hierarquizo nada. Não, vou ser sincera, eu hierarquizo. Eu acho que o que mais me seduz, o que mais me fascina e que eu acho mais grandioso é escrever poesia. Eu gostaria muito de ter sido, ou de conseguir ser, vejo que sou otimista, uma grande poeta, ou uma boa poeta. Porque eu acho que a forma da poesia e a condensação das tuas ideias, das tuas emoções, não é, num poema é o grande desafio. Não que seja mais fácil, mais difícil escrever, não é, livros mais com formas mais dilatadas, não é isso. É que cada uma dessas linguagens, dentro de uma linguagem maior que é a da literatura, ela te exige relações com a palavra que são muito diferentes. A questão da presença da mulher escritora na literatura, ela não se restringe ao nosso cenário brasileiro. Ela é uma constante em várias outras culturas. Isso por conta da própria emancipação lenta, né, é um processo que a gente ainda está vivendo. Então hoje a gente ainda abre uma antologia de contistas e nós temos 20 nomes, dos quais 15 são escritores, né, masculinos. É assim por conta de todo um histórico, não é? Agora eu não acredito que tenhamos, enfim,
mais homens escrevendo. Eu acho que a inserção do homem no mercado é muito diferente, não é? As oportunidades, não é? Mas a mulher não deixa de escrever. Vou citar um exemplo. O maior nome da literatura de língua inglesa do século XIX é um nome masculino. É o nome George Eliot, que era uma mulher, né? Era Mary Ann Evans. Então, quer dizer, mesmo no século XIX, com toda aquela opressão, com todas as dificuldades de escrever, as mulheres deram um jeito de aparecer. Se tem um caso, como a gente pode citar centenas de outros, mas que é mais difícil para uma mulher publicar e conviver com essa recepção, com os meandros dessa recepção, os números, infelizmente, reforçam essa ideia. Mas aí estamos, né? Aí estamos e produzindo o que as pessoas às vezes confundem com uma literatura feminista, o que não é? Vamos marcar isso. E também não é uma escrita feminina, não é uma escrita deliberadamente, não é, em função de você passar ideias ou ideais femininos. Não, é uma escrita feita por mulheres que falam de dentro de sua própria condição. Independe do que elas falam, é a maneira como uma mulher se relaciona com o mundo. E é natural que isso vá incidir na sua maneira de expressão. Mas isso é uma problemática, infelizmente, ainda sedimentada, né, com problemas crônicos, e que cabe às mulheres e também aos homens, né, e aos leitores e aos críticos, enfim, a toda essa conjunção de pessoas e elementos que fazem a literatura questionar, denunciar, mas mais do que qualquer coisa, produzir muito.